Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz. Vamos à nossa correção da atividade do nono ano, que é sobre demografia, certo? Então, eu vou abrir aqui a atividade rapidamente, só para a gente ver o que era para ser feito, né? Estava lá no positivo on. Então, tinham várias coisas aqui que a gente precisava fazer. Tinha a correção da atividade, da atividade 1, a aula sobre demografia, e as duas atividades aqui de pirâmides etárias, a 1 e a 2. A pirâmide etária 1 eram duas questões de marcar X sobre pirâmides etárias, e a atividade 2, que era pirâmides etárias 2, era a produção de uma pirâmide etária, tá? Em relação a essa atividade 2 de produção de pirâmide etária, né, eu fiz uma live na quinta-feira à noite explicando como é que fazia essa atividade, certo? E aí, depois desse vídeo, eu vou incorporar o vídeo da criação de pirâmide etária para vocês verem como que deveria ser feito, tá bom? Vamos lá então, né? Então, eu baixei o arquivo aqui, certo? E aí agora a gente vai para a correção. Eu vou aumentar um pouco aqui, vou dar um zoom, para a gente poder enxergar melhor as informações que estão presentes aqui no gráfico. Então a questão é uma questão do Cefet de Minas Gerais, né? Uma questão antiga, que o Cefet já acabou, né? Que era uma escola técnica, né? Que hoje é substituída pela UTF-PR. E os alunos estudavam no ensino médio nessa escola, né? Mas, né, ainda bem, vamos dizer assim, a abordagem, né, o conteúdo bem atual, tá certo? Então aqui nós temos dois gráficos importantes. Um deles, né, isso daqui é a pirâmide etária, informações da pirâmide etária. Um deles tratando sobre a população idosa, aqui em cima, e o outro aqui tratando sobre a população mais jovem, certo? O que a gente nota em relação à população idosa, conforme os anos vão passando? Que a população idosa vai aumentando. Por quê? Porque na medida em que o topo vai ficando mais largo, né, significa que na medida que vai ficando mais largo, a população vai aumentando, tá? Então, esse país aqui, né, em 2050, ele estaria com essa quantidade de população idosos, né, mais mulheres do que homens, beleza? E a população jovem, né, vejam só que ela tem uma redução em 1980, por quê? Porque a taxa de mortalidade ainda era alta, porém, em 1990, a população jovem já aumenta um pouco mais, né? E aí ela diminui um pouco, aumenta um pouco e vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, a tendência é de redução da população jovem, de 0 a 4 anos. Porém, a gente nota que em determinado momento teve um aumento, tá, da população jovem em função do aumento da taxa de natalidade e redução da taxa de mortalidade. Beleza? E aí, tem as questões aqui embaixo. Eu vou diminuir o zoom aqui para a gente poder enxergar tanto o gráfico quanto as questões. Eu já coloquei ali a resposta embaixo, né, mas vamos fazer a leitura. Então, a partir da leitura dos dados, é correto inferir que, no período analisado, houve a redução constante da natalidade. Redução constante da natalidade do número de nascimentos? Não. Teve um determinado momento que a natalidade aumentou, tá? Esteve mais alta do que a mortalidade. Beleza? Né? De 1980 até 1990. Letra B, o incremento da expectativa de vida. O que significa isso? O aumento da expectativa de vida, né, a expectativa de vida da população aumentou. Onde é que a gente olha para ver isso, o aumento da expectativa de vida? É no topo da pirâmide, onde a gente fala sobre a população idosa. Quanto mais idosos, maior é a expectativa de vida, maior é a quantidade de anos que a população vive, tá? Então, em princípio, seria a letra B. Eu vou marcar aqui, né, para a gente não se perder. Letra C. Crescimento da mortalidade infantil? Não, nós tivemos uma redução da mortalidade infantil, né? De maneira geral, a mortalidade infantil diminuiu porque a população de 0 a 4 anos também diminuiu. Letra D. Ampliação do crescimento vegetativo. A gente pode perceber que a população aumentou olhando esse gráfico? Não dá para perceber, né? Porque a gente não consegue fazer essa conta do número de nascimentos
e da quantidade de idosos que existe. Tá? Por esse gráfico a gente não consegue identificar isso. E a letra E, minimização da demanda previdenciária. Não, né? Aumentou, maximizou a demanda previdenciária. Por quê? Porque aumentou o número de idosos que recebem aposentadoria. Então a correta seria a letra B, de Bosque. Questão número 2. Então é uma pirâmide etária brasileira, tá? E o que nós vimos aqui nessa pirâmide etária brasileira? Tem duas informações, a pirâmide de 1960 e a pirâmide de 2010 em verde. Então veja que em 1960 a taxa de natalidade era maior, então nascia-se mais crianças. Por quê? Porque a base da pirâmide está mais larga, tá bom? E na medida em que os anos passavam, né, as pessoas iam morrendo e aí o número de idosos ia estreitando. O que a gente consegue perceber na primeira leitura dessa pirâmide? Que para 2010 a taxa de natalidade diminuiu, porém não teve um aumento expressivo da população idosa, né? Foi muito mais expressiva a redução da taxa de natalidade do que a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Tá bom? Bom, considerando os indicadores apresentados no gráfico a seguir e as atuais mudanças no processo de envelhecimento da população brasileira, né, e aí, né, a gente também pode entender a população europeia, marque o que for correto. Na letra A, a expectativa de vida no Brasil vem aumentando muito célere, ou seja, muito acelerada. Esse aumento da expectativa de vida está acelerado? Não, ele está bem reduzido, tá? Não está tão acelerado como está falando no enunciado aqui. Beleza? Então já não marcarei a letra A. Letra B. De acordo com os indicadores demográficos, o Brasil encontra-se no início do estágio de transição de país jovem para país maduro. O percentual de idosos é semelhante ao de países como Suécia, Itália e Serra Leoa. É igual? Suécia, Itália e Serra Leoa? Serra Leoa, o número de idosos é muito pequeno, enquanto na Suécia e Itália o número de idosos é muito elevado. E aqui no Brasil a gente está no meio termo. Então a gente não está nem como Serra Leoa e nem como Suécia e Itália. Então letra B, errado. Letra C. Apesar das mudanças ocorridas na estrutura etária da população brasileira entre as décadas de 1960 e 2010, o país continua demograficamente jovem, com elevadas taxas de natalidade e de mortalidade e com uma baixa expectativa de vida para a população em geral. O problema dessa questão está justamente aqui, ó, elevada taxa de natalidade e elevada taxa de mortalidade. Então, nós conseguimos reduzir a mortalidade e reduzir também a taxa de natalidade. Certo? Então, errado. Letra D. A taxa de fecundidade no Brasil vem declinando. Vem declinando? Sim, as pessoas estão tendo menos filhos. E a proporção de idosos vem crescendo mais rapidamente que a proporção de crianças. Contudo, esse processo de envelhecimento populacional não ocorre de maneira uniforme em todas as regiões brasileiras. Correto? Então, a região sul e sudeste, que são mais ricas, o envelhecimento da população é mais rápido, enquanto em outras regiões, como a região norte e nordeste, esse envelhecimento da população ele é mais lento. Então, a resposta D seria a resposta correta para cá. E aí vamos só ler a letra E para ver o porquê que ela está errada. O envelhecimento da população brasileira é oriundo no intenso processo de urbanização em todas as regiões do país. Não, tá? A gente não sofre um processo de urbanização intenso em todas as regiões. A gente tem urbanização, mas não é tão intenso em algumas regiões. Beleza? É isso aí. Então, tem a explicação aqui embaixo, né? Vou deixar aqui para vocês darem um pause e darem uma lida, né? Mas eu já dei a explicação. E aí, nós vamos agora para a correção da segunda atividade, que é de pirâmides etárias, que foi a aula que eu já dei para vocês ontem. Beleza? Então é isso aí. Ontem não, é isso, na quinta-feira à noite, né? E aí, vocês confiram aí na sequência essa aula sobre as pirâmides etárias. Beleza? Um grande abraço para todo mundo e até mais. Tchau, tchau. Pessoal, boa noite então, que é o professor Luiz, né? Eu vou
dar início à nossa aulinha hoje. Eu vou tratar sobre o assunto da demografia. E eu escolhi, né, uma temática que são as pirâmides etárias, para a gente poder trabalhar alguns conceitos demográficos aí, como taxa de natalidade, taxa de mortalidade, população jovem, população adulta e população idosa, tá bom? Quero agradecer a quem já está presente, né? E solicitar, né, que quem está aí dê um oizinho ali no chat, se quiser, né, se sentir à vontade, para a gente poder identificar cada um, né? Essa aula que eu fiz, ela é uma aula aberta, né? Aberta a todos os meus alunos e aberta ao público, aberta à comunidade, a quem quiser assistir. E eu espero que vocês gostem, né? Se quiserem, curtam aí, deem um like, né? Olá, Julia, tudo bem? Então vamos lá. Então o assunto que eu vou trabalhar com vocês hoje é sobre pirâmides etárias, tá certo? O que é uma pirâmide etária? Então uma pirâmide etária, ela é um gráfico que analisa questões demográficas sobre um país, um estado, um município, e ele leva em consideração 3 informações importantes. Uma é a população absoluta, que é a população total. Essa população total é por faixa etária, é dividida por faixa etária e por gênero, tá certo? Então, eu propus fazer a construção de uma pirâmide aqui para a gente entender, né, como é que o que é uma pirâmide etária e a partir disso a gente realiza a construção dela, tá? E aí depois eu vou explicar algumas coisas importantes sobre a pirâmide etária, beleza? Então vamos lá. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui? Deixa eu só ajeitar aqui mais sobre as pirâmides etárias. Então, eu coloquei uma tabelinha aqui para vocês. Espero que vocês estejam enxergando bem. E essa tabelinha, ela traz algumas informações importantes, tá certo? Então aqui é uma tabela da população brasileira por sexo e por faixa etária do ano de 2010. Então aqui tem a faixa etária de 0 a 9 anos, né? Quantidade de homens e a quantidade de mulheres, certo? Nós vamos jogar todas essas informações aqui para um gráfico que nós vamos criar aqui nesse papel milimetrado, vamos dizer assim. Beleza? Primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês, que eu vou definir aqui com vocês, é o seguinte. Vejam que a população ela está, né, em milhões e não está arredondada. Então aqui, na faixa de 0 a 9 anos, nós temos 14.641.131 pessoas. Né? Fica muito ruim para a gente trabalhar desse jeito. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa aqui que eu vou adotar é arredondar para o primeiro número sempre. Tá? Então, aqui nesse caso, seria 14 milhões de homens e 14 milhões de mulheres. Tá? De 10 a 19 anos, 17 milhões de homens e 16 milhões de mulheres. De 20 a 29 anos, 17 milhões de homens e de 17 milhões de mulheres. Certo? Aí, eu vou só dar uma aproximada aqui rapidinho, para vocês conseguirem enxergar os números, mais ou menos. Aí de 30 a 39 anos, seria 14 milhões de homens, 15 milhões de mulheres, e assim sucessivamente, até 80 anos ou mais. Certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para criar a nossa pirâmide etária,
né? E aí eu quero agradecer também a presença aí do pessoal do nono ano, né? E da Cauane, da Gabi. A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar a nossa estrutura do gráfico, certo? Então aqui, ó, como ele vai, o máximo que ele vai é até 17 milhões, o que que eu vou fazer? Eu daqui do zero, certo? Daqui do zero, então aqui eu vou considerar zero, e aqui eu também considerarei zero, certo? Eu vou contar 18 quadradinhos para a direita e 18 quadradinhos para a esquerda. Então, a primeira coisa é contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tá? E vou traçar uma linha aqui. Tudo bem? Eu acho que está dando para enxergar bem, né? Mas mesmo assim eu vou fazer com canetinha essa linha para vocês poderem enxergar melhor, tá certo? Prometo que a próxima live eu faço durante o dia, com a iluminação melhor, tá? Então agora deu para enxergar melhor, né? 18 linhas, sendo que cada quadradinho vai ser 1 milhão para a gente aqui, tá certo? E aí eu vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Como eu já contei, já marquei, tá? Eu vou só traçar a linha aqui. Beleza? Tudo bem? Então, 18 milhões para um lado e 18 milhões para o outro. Só vou conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 milhões. Beleza? Então, aqui embaixo, qual é a informação que nós temos? É a informação de população absoluta, que é a população total de um lugar. Beleza? Então, a população absoluta. E agora a gente precisa fazer a estrutura para cima da nossa pirâmide. Tá certo? A estrutura para cima da nossa pirâmide, nós vamos considerar as faixas etárias. Só que o que acontece? Para ter mais espaço aqui, então cada faixa etária eu vou considerar duas linhazinhas, tá? Duas linhas de quadradinhos. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 faixas etárias. Eu vou contar 18 quadrados para cima, tá? E vou marcar. Então a primeira coisa é contar 18 quadrados para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu vou contar mais dois, 19 e 20, para a gente poder ter uma margem também. Beleza? Então vai ser 20 aqui e 20 aqui. Certo? E vou traçar a linha para cima. Para cá, do lado direito e do lado esquerdo. Beleza? Como eu falei para vocês, então nós dividimos de 2 em 2 por faixa etária. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir aqui de 2 em 2 quadradinhos. Beleza? Dessa maneira aqui, com a régua, eu vou fazendo isso. Certo? Até completar todo o gráfico. O que a gente vai colocar dentro desses quadradinhos? Nós vamos colocar as faixas etárias, que são essas faixas de idades aqui. Certo? Depois eu vou deixar todas essas informações disponíveis para vocês, para que vocês possam tentar fazer em casa, caso alguém queira. Certo? Então aqui a primeira faixa etária, eu vou colocar aqui, é de 0 a 9 anos. A segunda faixa etária é de 10 a 19 anos. A terceira faixa é de 20 a 29.
Depois de 30 a 39, vejam que é sempre de 10 em 10 aqui. Mas às vezes no mapa aparece de 5 em 5, de 4 em 4. Tá bom? Vai depender do mapa que vocês estão fazendo. E das informações que vocês estão tendo acesso. Então aqui de 40 a 49, aqui de 50 a 59, aí depois de 60 a 69, depois de 70 a 79, e nessa última aqui, mais de 80 anos. Beleza? Tudo bem? Bom, agora o que a gente vai fazer? Identificadas as faixas etárias, né? E dividida aqui a população, a gente precisa marcar essas informações da tabela no gráfico. Tá certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que eu vou fazer é pegar e dividir essa tabela por gênero. Tá certo? Eu vou usar o laranja, a cor laranja, e a cor, deixa eu escolher aqui, a cor verde, tá certo? Mas geralmente nos mapas, as mulheres são representadas de cores como vermelho e rosa e roxo, e os homens são representados com laranja, amarelo, verde ou azul. Como aqui, né, eu acredito que mulheres usam azul e homens podem usar cor de rosa, eu vou usar outras cores, tá certo? Então, para homens, que eu vou colocar aqui, ó, com um símbolozinho, ó, desculpe, para mulheres, que eu vou colocar aqui com este símbolo, tá? Que é o símbolo que convencionalmente se utiliza, e para homens, eu vou usar este símbolo, eu vou colocar aqui desse lado. Beleza? Para as mulheres, vou usar a cor laranja, e para os homens, eu vou usar a cor verde. Como é que a gente vai fazer isso? Essa marcação. Lembram que eu falei para vocês que eu vou utilizar só o primeiro número, tá? Então, eu vou começar a marcar isso no gráfico. Homens de 0 a 9 anos são mais ou menos 14 milhões. Então, eu vou marcar primeiro os homens, 14 milhões. Como é que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que contar 14 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, é aqui, tá certo? Eu vou pegar a régua, tá certo? E vou marcar os 14 quadradinhos para a gente montar a nossa pirâmide. Bom, vocês, quando forem fazer de vocês, vocês podem pintar aqui dentro de verde, tá? Eu não vou fazer isso porque senão vai demorar demais. Mas eu vou fazer uma marcação aqui no final, simbolizando que aqui é 14 milhões. Certo? Tudo bem? As mulheres também são 14 milhões. Eu já marquei 10 milhões aqui no meio. Então, eu vou contar a partir do 10. 11, 12, 13, 14. Então, aqui é 14 milhões. Vou pegar a régua e vou marcar, né, sinalizando aqui que aqui é 14 milhões. Beleza? E vou colocar aqui no final 14 milhões. Eu vou fazer isso com todas. Então, a segunda faixa etária é 17 milhões para homens, de 10 a 19 anos, e 16 milhões para mulheres. A questão é a seguinte, eu marquei errado aqui, eu deveria ter marcado de laranja para as mulheres aqui, então eu vou só refazer aqui, tá? Marcando de laranja aqui, mas o restante aqui, aí eu já ajeito, tá? Marco tudo de laranja. Beleza? Vamos lá. Homens, 17 milhões, então 14... 15, 16, 17. É aqui, tá? Eu vou marcar aqui, fazer a outra faixa etária de 17 milhões. Marcando com a régua sempre, para não ficar torto. Certo?
e vou escrever aqui no final 17 milhões. E as mulheres são 16 milhões. Então, eu vou pegar o laranja, né? Agora o laranja certinho, e vou marcar aqui. 15, 16. Então, aqui seria o 16. Vou pegar a canetinha, a régua, e vou marcar aqui os 16 milhões até o final, certo? E vou escrever aqui, 16 milhões. Beleza? Agora, eu vou para a próxima faixa etária, 20 a 29 anos, 17 milhões para cada um. Então, eu vou repetir essa aqui, né? Não preciso contar, tá bom? Dos homens, que é a faixa etária de 20 a 29 anos, e vou aumentar uma das mulheres. Mas antes eu vou escrever aqui que aqui é 17 milhões. E aumentar uma das mulheres. Tá? Então, venho aqui e aumento uma aqui. Nosso gráfico, ele está tomando forma. Certo? E aqui eu marco 17 milhões. Beleza? Vamos para a próxima faixa etária, 30 a 39, 14 milhões. Vejam que diminuiu bastante, né? Mas é 14 milhões que é equivalente à primeira lá. Então, eu não preciso contar de novo. Eu venho aqui, né, na mesma direção da outra e faço o risquinho. E marco aqui, 14 milhões. Certo? Vamos ver das mulheres agora. Nessa faixa etária de 30 a 39 anos. Vejam que é a primeira vez que o número de mulheres é maior do que o número de homens. Então, 15 milhões. Eu vou vir aqui, próximo ao 15, né? Próximo ao 15, não, próximo ao 14, entre o 17 e o 14, e marco aqui os 15 milhões. Tá bom? Veja que o nosso gráfico, nossa pirâmide etária está tomando forma. Vou para a faixa etária de 40 a 49 anos. São 12 milhões de homens. Eu venho aqui e diminuo duas. E marco aqui no nosso gráfico. Então, 12 milhões de homens. Beleza? São quantas mulheres nessa faixa etária? 12 milhões também. Então, venho aqui, eu vou ter que contar aqui porque aqui está mais difícil. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Então, aqui é 12 milhões. Eu vou marcar aqui também os 12 milhões para marcar o número de mulheres que existem nessa faixa etária de 40 a 49 anos. Tá? Próxima faixa etária, 50 a 59 anos. São 9 milhões de mulheres. Então, vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou marcar aqui. 9 milhões, para a gente saber que aqui é 9. Tá? E nessa faixa etária, são 8 milhões de homens. 1 milhão a menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Vou aqui e marco nessa faixa etária aqui os 8 milhões de homens. Beleza? Na faixa etária de 60 a 69 anos, são 5 milhões de homens. Então, vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Marco aqui os 5 milhões de homens. E são quantos milhões de mulheres? 669 anos, 6 milhões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, 6 milhões de mulheres. Certo? Vou marcar aqui que aqui são 6 milhões. Faixa etária de 70 a 79 anos, são 3 milhões de mulheres. 1, 2, 3. Tá? Então, vou marcar aqui. E vou marcar com a régua aqui também, para a gente não errar, para ficar bonitinho. Né? E
dos homens nessa faixa etária são 2 milhões de homens. 2. Tá? 2 milhões de homens. Beleza? E acima de 80 anos, são aproximadamente 2 milhões de mulheres, então 1 milhão e 800 mil, e aproximadamente 1 milhão de homens. Então, eu vou marcar aqui, tá? Que acima de 80 anos tem 1 milhão de homens e 2 milhões de mulheres. Beleza? Eu arredondei esse dado aqui, essa informação. Tá certo? E está pronta a nossa pirâmide etária. Isso aqui é uma pirâmide etária, tá? É uma pirâmide que considera a idade, o gênero, tá? Homens e mulheres, e considera também a população absoluta. Bom, por que é importante na geografia a gente conhecer essa pirâmide? Tá? Então, a pirâmide etária, ela fornece algumas informações importantes. Primeira informação importante que a gente consegue, eu vou arrancar agora aqui essa tabela, né, que eu coloquei aqui, para a gente tomar como base, para eu poder começar a explicar a pirâmide etária. Então, a pirâmide etária, ela fornece algumas informações importantes, como eu falei para vocês, e essas informações importantes, elas estão relacionadas à taxa, eu vou escrever aqui, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, ou seja, o número de pessoas que morrem a cada 1000 habitantes de um lugar. Informações, e aqui mortalidade, principalmente a mortalidade infantil. Então, eu vou anotar aqui, mortalidade infantil. Refere-se também à expectativa de vida. Através dela, a gente consegue identificar qual é o nível socioeconômico do lugar que a gente está analisando, né? E algumas outras informações aí que eu vou explicar para vocês para frente, tá certo? Então, falando rapidamente aqui sobre a taxa de natalidade. O que é importante? Como é que a gente identifica a taxa de natalidade? A taxa de natalidade, deixa eu ver se isso aqui apaga depois, é o número de nascimentos, tá certo? Então, é o número de pessoas que nascem a cada 1000 pessoas que vivem nesse lugar, cada 1000 pessoas da população absoluta. O que a gente pode perceber sobre a taxa de natalidade? Que ela está presente logo na base da pirâmide etária, tá? Como é que você sabe isso? Ora, se você tem uma população de 0 a 9 anos de idade, isso significa que é a população que é recém-nascida, né? A população de crianças, são os mais jovens representados na pirâmide etária. Então, se você vê que a base da pirâmide ela é uma base mais larga do que o topo, tá? Isso significa que o número de nascimentos ele é elevado, ou seja, a taxa de natalidade é elevada. Se a gente percebe, por exemplo, como a pirâmide etária do Brasil, que essa base ela vai se encurtando em relação às outras faixas etárias, tá? Ou seja, ela passa a ter esse formato aqui, a pirâmide, que o número de nascimentos começou a diminuir. A gente vai ver para frente hoje que existem países que a base da pirâmide já não é mais a parte mais larga da pirâmide, tá? Ou seja, a base está encurtando porque a taxa de natalidade, o número de nascimentos está reduzindo muito. Beleza? A gente já vai ver quais são esses países.
Então, essa informação da taxa de natalidade a gente observa dessa maneira, olhando a base da pirâmide, certo? Vou tentar apagar aqui, porque essa canetinha manchou meu quadro um pouquinho, não tem problema, depois eu limpo, certo? Então, a taxa de natalidade a gente observa dessa maneira. Então, na pirâmide etária a gente consegue identificar, fazer a leitura dessa informação. A taxa de mortalidade, tá? Taxa de mortalidade é o número de óbitos, logicamente, tá? E como é que a gente observa isso na pirâmide? Então, vejam só, eu vou pegar um exemplo aqui. Na faixa etária, deixa eu ver onde tem a maior diferença aqui. Na faixa etária de 60 a 69 anos, certo? O número de homens são de 5 milhões de habitantes. E o número de mulheres são de 6 milhões de habitantes. O que isso significa? Que nessa faixa etária tem menos quantidade de homens. Tá? E se você for ver, se a gente for ver, a partir da faixa etária dos 30 anos, em todas as faixas etárias existem menos homens do que mulheres. Ou seja, a partir dos 30 anos, a gente pode concluir que a mortalidade de homens é maior do que a mortalidade de mulheres. E aí vai depender do país, vai depender do lugar que a gente estiver falando, para a gente entender os motivos pelos quais morrem mais homens do que mulheres. Mas eu já posso adiantar para vocês que na maioria dos casos morrem mais homens do que mulheres, porque os homens se cuidam menos. Os homens vão menos ao médico, os homens estão mais sujeitos à violência, né? Os dados do IBGE demonstram que os homens bebem mais, fumam mais, então eles estão mais sujeitos a contrair doenças que levem à morte, estão mais sujeitos à violência, né? Tanto violência de trânsito quanto violência relacionada à questão de drogas, à questão de brigas, né? Então, e outro fator importante é que, né, na sociedade ainda, né, apesar da gente verificar o crescimento do número de mulheres no mercado de trabalho, o que a gente percebe é que existem mais homens ainda na rua do que mulheres. Então, os afazeres domésticos ainda determinam muito isso, esse fator, essa questão, né, das mulheres estarem mais em casa do que os homens ainda. Né? Graças a Deus isso está mudando, né? Mas se a gente olhar os números do IBGE, a gente ainda consegue perceber essa diferença. Bom, então a taxa de mortalidade a gente consegue comparar dessa maneira, tá certo? Verificar dessa maneira. Outros fatores que levam à morte, por exemplo, epidemias. Então, a gente vai colher os dados daqui a alguns anos, nas pirâmides etárias, dessa epidemia, dessa pandemia do coronavírus que levou muitas pessoas à morte, tanto idosos quanto adultos, né, principalmente. Um pouco menos crianças, né, bem menos crianças. Outro fator que leva à morte, aos óbitos, são guerras, conflitos. Então, tudo isso a gente consegue observar nas pirâmides etárias. Por exemplo, os países que passaram por guerras recentes, a gente consegue ver uma redução drástica no número de homens em relação ao número de mulheres numa determinada faixa etária. Por quê? Porque os homens eles estão na linha de frente dos conflitos. Eles estão mais presentes no exército, né, nos exércitos dos países, na linha de frente dos conflitos. Certo? Então, tudo isso a gente consegue interpretar. Países, para quem vai fazer o vestibular, né, e está acompanhando aí, entendam o seguinte: países que passaram por guerras vão ter essa redução na faixa etária de homens. Tá certo? Outra questão importante, expectativa de vida. Então, por exemplo, eu vou pegar o caso do Brasil aqui. A expectativa de vida, eu vou apagar aqui,
só para poder colocar, porque o meu quadro é pequenininho, né? A expectativa de vida, ela é observada, ela é analisada quando a gente observa a população de idosos de um país. Segundo o IBGE, né, o IBGE ele divide o Brasil em três, né, de 0 a 19 anos, que são as pessoas jovens, são os jovens, de 20 a 59 anos são os adultos, e acima de 60 anos seriam os idosos. Então, os idosos são aquelas pessoas acima de 60 anos, certo? Num país que tem expectativa de vida elevada, é um país que vai ter a quantidade de idosos também elevada, certo? Então, o que vai acontecer com o topo da pirâmide, com países de expectativa de vida elevada? Esse topo vai ser mais largo, tá bom? Por quê? Porque tem mais idosos. Então, se a gente for fazer análise sobre os idosos, a gente vai olhar daqui para cima, acima de 60 anos, até, né, até a última faixa etária. Então, nesse topo aqui, a gente vai perceber, a gente vai observar que países desenvolvidos têm esse topo aqui mais largo, tá bom? Isso significa que a expectativa de vida daquele país é elevada. Então, quando tem mais idosos, certo? Beleza? Deixa eu só botar aqui meu computador para carregar, porque ele está pedindo. Deixa eu ver onde que ele está. Só botar aqui meu computador para carregar, porque ele está pedindo. Deixa eu ver onde que ele está aqui. Ele está pedindo para carregar aqui. Deixa eu botar antes que, né? Antes que a gente tenha qualquer problema. Certo? Pronto, resolvido o problema. Então, voltando aqui à explicação. Os países com maior expectativa de vida são aqueles países, né, aquelas pirâmides, onde o número de idosos é elevado. Ou seja, quando aqui essa parcela acima de 60 anos, o topo da pirâmide ele é mais largo. Tá bom? Bom, e olhando as pirâmides, né, para a gente concluir aqui as observações e até a aula sobre pirâmides etárias, depois eu vou abrir para vocês perguntarem alguma coisa, a gente precisa entender o seguinte: existem países que são países com nível de desenvolvimento socioeconômico elevado, que eu vou chamar de países ricos ou países desenvolvidos, tá? Então, vou colocar aqui ricos ou desenvolvidos. Nós temos os países que eu vou chamar aqui de países em transição, que são os emergentes, vou colocar assim, emergentes, não liguem a letra, tá? E aqueles que são os países pobres, ou países subdesenvolvidos, certo? Cada país desse ele tem um tipo de pirâmide, tá? E eu vou desenhar aqui para vocês, então, como é que são cada pirâmide desses países. Então, as pirâmides de países ricos, elas geralmente vão ser assim, tá? Eu vou fazer aqui uma linha reta aqui, né? Não vou dividir as cores entre homens e mulheres, mas eu vou desenhar mais ou menos como seria o formato dessa pirâmide. Ela seria mais ou menos assim, tá?
Vou desenhar de outra cor aqui para dar um destaque. Senão vai ficar muito parecido. Tá? Então, deixa eu só apagar aqui. Então, o topo mais largo e a base mais estreita. A mesma coisa aqui, a base estreita e um topo mais largo. Então, a tendência é que a pirâmide tenha esse formato, com base estreita e o topo mais largo, certo? Países emergentes, o que a gente vai perceber nas pirâmides de países emergentes? Também vou fazer aqui, né, a estrutura da pirâmide etária. E nos países emergentes a gente vai notar o quê? Que o topo ainda é estreito e a base ainda é larga, porém, né, passando por um período de transição. Ou seja, ela não é totalmente em formato de uma pirâmide, onde a base continua sendo a parte mais larga da pirâmide. Beleza? Enquanto isso, nos países pobres, tá? Nos países pobres, o que a gente percebe? Um topo bem estreito e a base da pirâmide bem larga, tá? No formato de uma pirâmide mesmo. Tá certo? Então, para quem vai fazer vestibular, para quem vai fazer avaliação, para quem está estudando isso na escola, se você olhar a pirâmide etária, você já consegue identificar que tipo de país, né, que tipo de desenvolvimento socioeconômico esse país ele está incluído. Então vamos lá, recapitulando. Países com base larga e o topo estreito, e o topo estreito indica que a expectativa de vida é baixa, são países pobres ou subdesenvolvidos. Países em transição, ele já tem um topo um pouquinho mais largo, tá? O que indica uma transição do desenvolvimento socioeconômico, e a taxa de natalidade, o número de nascimentos, começa a reduzir. Ainda ocorre um crescimento, né, populacional, porém, esse crescimento é num ritmo mais lento. Enquanto países ricos, a gente nota o contrário dos países pobres. Taxa de natalidade reduzida, que as pessoas lá têm menos filhos, porque tem mais planejamento, as mulheres estão mais no mercado de trabalho, né? E o topo é muito largo. Por quê? Porque o nível de desenvolvimento socioeconômico desses países também é alto. E aí faz com que as pessoas tenham mais condições sanitárias, elas têm uma educação melhor, elas vivem mais, elas têm mais acesso à saúde, tá bom? E aí, onde é que estão cada país desses aqui? Então, os ricos seriam os países da Europa ocidental, principalmente, e os países subdesenvolvidos, os países pobres, estariam na América Central, no continente africano, no continente asiático, e os países em transição, que são os emergentes, a gente pode citar exemplos como Brasil, Rússia, Índia, China, Chile, Argentina, África do Sul. Todos esses países seriam países em transição emergentes, certo? E aí, gente, a gente conclui, né, essa parte sobre pirâmides etárias, né, e com essa importância toda para o momento que a gente está vivendo. Porque o que está acontecendo agora? Né? Então, eu vou tirar um pouquinho aqui a câmera do quadro, eu vou virar aqui para mim, para a gente conversar um pouquinho mais e a gente poder se ver. Então, o que está acontecendo agora? Né? A gente está vendo aí nessa crise populacional relacionada à pandemia, né, do coronavírus, e a gente está notando que essa é uma doença que ela afeta principalmente idosos e adultos que têm já uma doença pré-estabelecida. Por exemplo, uma diabetes, uma pressão alta, né, problemas de rim, problemas renais. E aí, o que nós vimos na Europa foi justamente isso, né? A população idosa morrendo muito lá,
Então, certamente, nas próximas pirâmides etárias, o que a gente vai ver é uma redução dessa população idosa, né, nas pirâmides, no número das pirâmides, e aí a gente vai conseguir analisar todas essas questões. E aí a gente vai ver também, por exemplo, que em outros países de população idosa, além, por exemplo, da Itália, da França, a população adulta também sofrendo, né, as consequências dessa pandemia, certo? Outra coisa que eu não falei aqui para vocês, que é a questão das migrações. Então, como isso aqui mostra a população absoluta de um lugar, o que a gente pode notar, por exemplo, né, nas pirâmides de alguns países que enfrentam guerras, além da morte, é justamente a redução da população em função das migrações. Então, as pessoas saem daquele país e migram para outro país, para outro lugar. E aí isso vai aparecer também na pirâmide etária, nas pirâmides etárias dos países que a gente estiver analisando. Outra coisa que pode acontecer é o efeito contrário. Então, a gente analisar as migrações de países que as pessoas saíram desse lugar e analisar também dos lugares onde receberam as pessoas, receberam esses refugiados, esses imigrantes. Por exemplo, se a gente pegar na Europa, a Alemanha foi um país que abriu as suas portas para os imigrantes sírios. E isso possibilitou, isso a gente vai conseguir ver, né, mais para frente, na análise das pirâmides etárias, um aumento de uma determinada parcela da população da Alemanha. Tá certo? Eu acho que seria isso que eu tinha para passar para vocês hoje. E eu fiquei muito feliz de ver, né, que não é um número expressivo de pessoas que vieram aqui hoje, mas eu fico feliz por quem veio, por quem acompanhou, por quem assistiu, né? E eu quero agradecer muito. Se vocês puderem compartilhar, se vocês puderem curtir, né, esse vídeo, essa participação de vocês aqui, eu agradeço. E se vocês quiserem, eu não tenho o objetivo de virar um youtuber, mas se vocês quiserem seguir, né, para ver os vídeos que eu vou postando a respeito de conteúdos escolares. Então, essa semana eu postei sobre interpretação cartográfica, sobre os povos do mundo, né? Vocês podem clicar ali no sininho que vocês vão receber as notificações, beleza? Eu queria abrir agora para saber se alguém tem alguma pergunta a respeito desse assunto ou, né, um assunto relacionado a isso. E é isso. Eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Obrigado, Nicole. Obrigado por ter vindo aí, ter assistido, né? Obrigado aí ao Gabriel, obrigado à Luna, obrigado ao Rafael, obrigado à Aline, obrigado a Cauane, obrigado ao Arthur Fux, né? Obrigado a todos aí que, que participaram, que comentaram. Obrigado a Karine. Karine, obrigado, né? Representando o pessoal do cursinho da Igreja Imaculada. Né, eu precisava dar essa aula até para repor a aula a última aula que eu não dei para vocês, né? Tá bom? Então eu agradeço muito. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa ou não? Porque se não tiver nenhuma pergunta, Ana Amélia, é o quem que tá por trás da Ana Amélia ali? É o Bernardo? Não é a Ana mesmo?
Obrigado pelo elogio aí, né? Pelo elogio da análise, né? A mãe da Júlia, tudo bem? Ai, desculpe, me perdoe, perdoe. É que a gente não sabe todo mundo que vai entrando aí, né? Mas obrigado, né? Eu espero que tenha atendido. Desculpe a estrutura, né? Mas é o que a gente pode fazer de casa, né? Obrigado, Igor. Ô, Igor, quanto tempo, hein? Saudade de você, cara. Saudade de todo mundo da Escola Prisma também. Agradecer o pessoal do cursinho, da Escola Prisma, da Escola Desafio, o pessoal dos pais que acompanharam, do pessoal do estado, né, de todo mundo que acompanhou aí externo, né, as escolas, né, e seria isso. Se ninguém tem mais nenhum comentário, né, nenhum agradecimento, eu vou encerrar, né, eu vou só esperar da 1h06, né, para dar mais um tempo aí se alguém tiver alguma coisa para comentar. Beleza? Sim, eu vi, Nicole, eu vi que é você, Nicole do sexto ano, da Escola Desafio. Então eu vou mostrar aqui, eu vou voltar aqui de novo, né, para a pirâmide, né, para a gente ver o formato da pirâmide brasileira do ano de 2010, ou seja, o Brasil desde 2010 vem passando por essa transição, né, de redução da base da pirâmide etária, redução da taxa de natalidade, do número de nascimentos, tá certo? Obrigado, Aline. Obrigado pela presença também, né? Daqui 20 segundos eu vou encerrar, tá? Encerrar essa transmissão. Quem não curtiu, curte lá, né? Dá um joinha, né? Dá uma curtidinha, clica no sininho para receber as notificações, né? Então eu agradeço a todos, um grande abraço. Nos vemos por aí. Semana que vem tem mais uma live, mais uma aula sobre um tema que que aí a gente vai escolher juntos aí, tá bom? Obrigado, Nicole. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um grande abraço. Obrigado, Rafael. Obrigado, Ana. Tchau.